uma reiniciação do sistema, mas deu tudo certo. Bom dia, presidente. Doutor Machado, presente telepresencialmente. Seja bem-vindo, doutor Machado. Bom dia, presidente. Brasília convocado. Gostaria de estar aí ao lado de Vossa Excelência. Desembargador Técio convocado para suprir aqui o quórum. Seja bem-vindo. Desembargadora Liana Scheibe. Nosso bom dia. Flavinha, faça o pregão, já avisando que... Bom dia, doutora Eliana. Hoje, na sessão presencial, não estará presente o desembargador de hoje, problema de saúde, e que os processos de excelência serão adiados, né? Chame logo esses aí, que não serão julgados hoje. Ok, bom dia a todos. Os processos de relatoria do Dr. Giorgi são os números de ordem 7, processo 46/2022-106, número de ordem 15, 558/2022-002, ordem 17, 612/2021-002, ordem 19, 767/2021-005, ordem 20, 917/2019-004, ordem 21, 947/2021-004. E há também processos, doutor Meton, em que o doutor Giorgi pediu vista. Ainda tem dois que... Os que estão com vista também serão adiados, né? Tem dois que é de vista da doutora Liana e doutor Edilson, mas também serão adiados de relatoria do doutor Giorgi, ordem 2, processo 227/2022-102, e ordem 5, processo 1247/2021-003. Eu entendo que também não podem ser julgados, né? A não ser que o Presidente, voto vista seja coincidente com o do relator. Não, desembargador, presidente, a gente já teve aqui né, melhor adiar, né? consenso para prestigiar o colega que teve Exatamente. o trabalho e depois convence o outro. Né? Acho Exatamente. que é melhor esperar. Inclusive, presidente, me permita cortando, eu também queria retirar de pauta, porque já liberava o advogado, um processo meu, acho que é o 12. 12 da pauta. Eu vou retirar ele de pauta para melhor análise. Faça Que aí pregão dispensa o Flavinha, advogado anuncie, da sessão. para que as partes não fiquem... Número de ordem 12, relatoria doutora Eliana, processo 250, dígito 55, 2021-003, havia pedido de ambas as partes, doutora Andressa pela recorrente e doutor Wilson pela recorrida. Retirada a pedido da relatora. Pronto. Então, ainda tem os dois de vista do doutor Giorgi. Que também não podem ser votados hoje. a Flavinha está dizendo que os dois de vista do desembargador Jorge, tem um deles que ele está concordando com o relator. Se a gente pode apregoar. Se não tiver nenhuma divergência, for unânime, acho que sim, né? Minha opinião, não sei para dar o desembargador Edilson. Eu acho que não, acho que ele está com vista, ele é quem tem que dizer que devolve, ele já mandou eu também concordo. burocraticamente, mas aqui ele pode... Mudar de ideia, né? Então, É. então tá bom. Deixa aí, na dúvida, deixa aí. Certo, então são os números de ordem 3, de relatoria do Dr. Meton, processo 391, dígito 68, 2021-005, e ordem 4, processo 788, 2021-101, de relatoria do Dr. Edilson. Pois não, então esses processos nominados ficam adiados, aguardando o retorno do pagador Jorge. Então vamos apregoar os que podem ser julgados, né, Flávia? O doutor Técio está compondo o coro de um processo em que há impedimento. Ordem 16, processo 582, dígito 79, 2022-005, impedimento do doutor Edilson, doutor Técio compondo o coro. Pedido de sustentação, doutor Cleiton, pela parte recorrida. Ordem 16. Eu voto, né, porque hoje o coro... A pergunta é se eu voto no lugar do Jorge, que eu não participei da sessão. Mas foi da sessão. O embargo não vincula.
Pois é, mas teve sustentação, eu não ouvi. Eu Tô quero dizendo, só saber se eu não, julguei. mas é embaixo da declaração. Você não passou do julgamento? Não, mas não deixa de ser. Não, deixa. Vocês é meu, é? Mas fazer o salário da equatorial, entendeu? Só um. Eu sei que está vendo que está custando abrir o processo. É recorrente Julivan Batista da Silva e face equatorial. Prescrição. Eu estou afastando a prescrição. Estou dando provimento para afastar a prescrição bienal. Esse processo está havendo consenso aqui da turma. O desembargador Jorge é que pediu vista de alguns para avaliar, mas quem encabeçou essa tese foi o próprio desembargador Jorge, né? Que não ocorreu a prescrição bienal. Por causa da lei da Covid, né? Que suspendeu por 142 dias os prazos. Ô, Flávia, eu queria só, eu perdi, qual é o processo? 16, Ordem desembargadora. 16. Questão da prescrição bienal Uhum. da equatorial. Esse é Aí, vista? eu estou afastando a prescrição. Ah, tá. E aqui no sistema está unânime, não sei se. Tá unânime. Gostaria de estar presidindo o julgado. Ah, Unânime. mas quem vai... Eu voto. Sim. Então, não, eu acompanho o desembargador Tem Meton, o então. doutor Cleiton, acho que na tribuna para sustentar. Ah, Isso. bem. Considerando a unanimidade e o posicionamento dessa turma, eu também verifiquei que foram passados aqui 130 dias, e considerando os 142 que a turma considera, eu declino da sustentação, gostaria só que fosse registrado minha presença na ata. Pois não, está registrado, doutor Cleiton. Obrigado, bom dia. Então, é assim que se proclama nos termos do desembargador relator. Próximo. Número de ordem 9. Ah, o doutor Técio encerrou, era só Era esse. só esse? É. Muito bem. Não entendo. Ah, tá. Número de ordem 9. Relator doutor Meton, processo 108, dígito 96, 2022, 106. Pedido de sustentação de ambas as partes. Doutora Jéssica Juliana pela parte recorrida, doutor Eduardo pela parte recorrente e doutor Eduardo pela parte recorrida. Ordem 9. Sou eu que presido, né? Isso. Presidente Liana, eu estou negando provimento ao recurso. É uma questão de reconhecimento de vínculo de emprego. A sentença negou e eu estou mantendo a sentença. Exatamente. Provimento parcialmente para excluir a condenação em honorários. O advogado vai sustentar, né? Ou não, perdão, desculpa. Não provido, né, desembargador Meton? Provimento Vínculo não parcialmente, caracterizado. só para excluir a condenação em honorários. Por não. Tem interesse na sustentação, doutora Jéssica? Com certeza, né? Tenho, sim. Por não. Com a palavra, então, doutora. Ilustríssimo desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores e autoridades, bom dia. Colegas advogados e servidores da Justiça, bom dia. O recorrente ele foi contratado em 15 de junho de 2008, na função de vigia, e foi demitido em agosto de 2021, sem anotação da CTPS. A jornada de trabalho do autor era diária,
todos os dias à noite, e ele sempre ficava sentado em uma cadeira em frente ao estabelecimento da empresa recorrida. A verdade é que o autor ele foi contratado para vigiar uma loja, que é a Galeria dos Calçados, recorrida, e depois o empregador exigiu que ele passasse a vigiar também a loja Avistão, que é de sua propriedade, e fica no mesmo quarteirão. Quando o obreiro foi demitido, ele tinha acabado de descobrir um câncer, e há uma mídia no processo em que o próprio proprietário da empresa recorrida, ele gravou essa demissão, alegando que não mais ia necessitar dos serviços do reclamante. Então, isso já se denota uma subordinação. A recorrida, ela juntou recibos, juntou uma declaração para alegar que o obreiro não tinha vínculo com a empresa. Mas, bem, se formos analisar esses recibos, o que a gente constata aqui? Existem recibos de uma suposta empresa em que o reclamante, que é o recorrente, também teria trabalhado, só que todos são do ano de 2021. Alguns de janeiro, fevereiro, maio. Uma empresa de Nominés em Joias tem apenas 4 recibos, no valor de R$ 40. Tem 2 recibos, inclusive da empresa Avistão, que é de propriedade da recorrida, mas não há nenhum em nome da recorrente, em nome da recorrida principal. O que mais interessante é que não tem nenhum recibo da galeria. Da empresa em que o recorrente prestou serviços, é uma visão direta dessas outras empresas, mas o recorrente ficava todos os dias sentado na porta da empresa recorrida. Quando o recorrente laborou de 2008 até 2021, só tem recibos do período de 2018 até 2021. Não há um recibo de 2008 a 2021 de nenhuma outra empresa. Ademais, se o recorrente ele fosse vigia de rua, ele ia fazer vigilância para todas as lojas, e não somente para essas que ficam na visão da empresa galeria. A recorrida ela ainda chegou a produzir prova contra ela quando ela juntou essa mídia, essa conversa entre o proprietário e o obreiro, exatamente no momento em que esse estava doente. É importante também destacar que tem uma decisão do TRT da Terceira Região que reconhece um vínculo trabalhista com vigia de rua, informando que deve ser considerado, se não o vínculo trabalhista de um condomínio. Então, a empregadora, hora recorrida, ela teria pelo menos a responsabilidade em 50% dos valores a serem pagos pela empresa recorrida, né? Empregador, se é quem contrata e quem remunera, a relação de emprego ela é evidente, seja por presunção, pelo fato da loja ter reconhecido essa prestação de serviço durante certo tempo, ou pela prova de que a prestação de serviços ela tinha características do artigo 3º da CLT. A testemunha que foi apresentada pela recorrida, inclusive, ela se contradisse, porque ela disse que alguns meses antes da demissão, a empresa tinha sido roubada. Nessa época dos furtos, o recorrente sequer trabalhava lá, mostrando que ele não tem conhecimento dos fatos. Sem dúvida, a sentença ela merece ser reformada, porque a própria magistrada de primeiro grau ela reconheceu essa prestação de serviços. Só que na forma de diarista. Diarista não trabalha todo dia, diarista não tem valor mensal, diarista não está subordinado, porque se a gente for também pegar o depoimento de uma das testemunhas da empresa, ele diz que passava em frente à loja para ver se o autor estava trabalhando. Então, isso fica caracterizado a subordinação. Diante de tudo que foi dito, a sentença ela precisa ser reformada em todos os seus termos, porque o vínculo de trabalho ele é nítido. Assim, reitero todos os pedidos feitos no recurso. Por não, presidente. A outra parte vai sustentar, né? Doutor Meton, doutor, eu queria, que se não houver mudança nos votos, acho que despiciendo a sua sustentação. Tudo bem, excelência. Pode ser? Se for mantida a decisão, eu declino. Eu colho
Doutor Meton, vai refluir? Presidente, eu li com muito cuidado, não consegui. É daquelas relações que a pessoa presta conjuntamente para várias pessoas, tipo vigia de rua, né? Eu não vi essa relação de emprego, presidente. Presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, esbarra Manuel Dias. Então, é assim que se proclama, doutora Jéssica, e acredito que o doutor, então, desiste da sustentação. Obrigado, Excelência. Bom dia a todos. Apenas constar nossa presença. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, doutora Juliana. Unanimidade. Número de ordem 1, relator doutor Edilson, processo 187, dígito 69, 2022, 108. Ele é conexo com o número de ordem 6. Chamo de uma vez os dois, doutor Edilson? 1 com 6. Isso. Só um minutinho aqui. Sara Araújo Nogueira. 1 é Sara. Seis é Sara Araújo Sara Nogueira também. versus São as mesmas partes. a mesma parte, né? É. Mas, As Bagano, duas, pode apregoar os dois? Pode. as duas vão sustentar, Pablo? Não, só tem inscrição do advogado da parte recorrente, o doutor William. Ah. E a ordem 6 é o processo 1465, dígito 42, 2022, 108, em bloco com ordem 1. Pois é, eu vou em bloco, mas eu vou dar a conclusão. É vínculo doméstico e eu entendi configurado, certo? Então, dou parcial provimento para determinar a exclusão da condição em horas extras, inclusive referente aos intervalos entre jornada. Aí, isso aqui é o 1. E no 6... eu nego provimento. O doutor William vai fazer a sustentação? Bom dia a todos. Doutor Bom dia, Meton, doutor. eu gostaria de saber, com relação à parte de hora extras, que eu não compreendi. Eu estou mantendo o reconhecimento do vínculo dos dois processos, estou tirando as horas extras no processo 187. 187, exatamente, certo? Então, provimento total nesse outro processo, né, de hora extras? O 6 é só hora extra? Todos dois é reconhecimento de vínculo, até agora tem um O primeiro processo, porque é que 2021... está separado, mas, por exemplo, todos os dois foram reconhecido vínculo. Aí Isso. as horas extras, no segundo, que é o 1465. Sim. Vou ter que... Eu não entendi isso, Barbarismo, porque os dois eu vou processos... retirar de pauta, doutor, porque isso aqui não dá para julgar os dois juntos, não, e nem separado se não tiver... Porque tem horas extras dos dois, eu achei que não tinha, certo? Não, eu acho que só tem em um, doutor. O outro tem um pedido de diferença salarial, né? E aí, por conta de não existir o pedido, no primeiro processo de reconhecimento de vínculo, ela ingressou com uma nova ação requerendo horas extras, que seria um pedido decorrente do reconhecimento de vínculo, do outro processo. Muito bem, que é o 6 da pauta, certo? Isso. O 6 da pauta, eu nego provimento, certo? 6. Nego provimento, 6 da pauta. Certo? Que é... Manter o vínculo. Manter o vínculo e manter a diferença... O vínculo e a diferença salarial, certo? E as verbas rescisórias, e as verbas rescisórias. Agora, no 1, que também, logicamente, é mantido o vínculo, é excluído as horas extras. Sim.
É que o ilustre advogado está dizendo que resulta na improcedência do 1, Sim, Não, porque tem o... porque o vínculo já está reconhecido no outro. isso. A alegação do advogado da tribuna, que eu estou entendendo, é isso. É isso mesmo. Ó, havendo reconhecimento do vínculo presente nos autos do processo Isso. 1465, conexão, condenar a reclamar pagar as seguintes parcelas: horas extras, que ultrapassará 44 semanal, e 1 hora extra da interjornada, intrajornada. Aí eu estou dizendo... O pagador disso seria o caso de dizer que este processo é conexo com o outro, e no outro foi reconhecido o vínculo, e neste a postulação é só das horas extras, no caso é improcedente. Eu acho que o Esse- recurso esse- trata disso. Esse 187, Ó, nesse recurso do 1, o reclamante também suscita o não reconhecimento do vínculo, certo? Ele se defende das horas extras, mas dizendo que não tem vínculo. oxe, o reclamante. O reclamado. É. Desculpe, doutora, é o Mas é que eu estou reclamado. dizendo, essa matéria já está julgada no outro. Sendo que Seria- já está julgada no outro. Mas eu mantenho aqui dizendo o seguinte, no final desse tópico, eu digo o seguinte: nesse contexto, está havendo prodiariamente os caracteres do vínculo de emprego em relação a reclamado com a reconhecimento do vínculo, nega-se provimento a recurso ordinário, certo? Horas extras de intervalo, aí aqui é que eu dou provimento, certo? Dá-se provimento para excluir a condição de horas extras, inclusive referente aos intervalos, certo? Pois é, nessa É, tá parte unânime, eu viu? Essa acompanhei solução tá Vossa unânime. Excelência, porque eu vi esse processo e achei comedido, achei que realmente estava bem analisada a prova em relação ao vínculo e em relação às horas extras. Você vai tirar de pauta, é isso? Não, Não, precisa vou não. mais não. Eu tinha gaguejei aqui, mas terminei entendendo aqui porque é que eu tinha deixado Tá esse unânime processo a separado. É solução. porque Viu? no É manter o recurso vínculo de ordinário, emprego e retirar as ele horas extras. manteve um tópico sobre reconhecimento de vínculo. Né? São dois processos que Eu diria caminharam assim, o concomitantes. reconhecimento de vínculo resultou prejudicado em face da decisão nos autos processual. E quanto às horas extras, Muito bem, doutor. Acato essa... fica melhor assim? Fica melhor assim. Bota aí, doutora Flávia, por favor. É. Quanto ao reconhecimento de vínculo nestes autos, fica prejudicado em face da decisão já proferida dos autos do processo. Qual é o nome do outro? É o 1. É, face de 1265, conexo. E quanto às horas extras, prover para excluir da condenação. E o outro é qual? Que é o... 6 da pauta. Ao 6, que o outro aí é negar provimento, né? Manter o vínculo com as diferenças e as verbas rescisórias. Exatamente. Eu pretendo fazer a sustentação com relação ao processo de ordem 6. Pois não, pode usar a palavra. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o presidente dessa sessão, demais desembargadores, representantes do Ministério Público, colegas advogados, servidores. Conforme que já foi analisado inicialmente, esse pedido de reconhecimento de vínculo, se tratando de um período desde o mês de março de 2013 ao mês 12 de 2020. O juízo de piso inverteu o ônus da prova na própria sentença e atribuiu, diante dessa situação, utilizando dessa possibilidade excepcional, acabou que desconsiderando todo o esforço que a parte recorrente exerceu durante sua defesa. E eu gostaria de demonstrar para Vossas Excelências com relação a essa questão. Primeiro, se a gente for aqui observar o exercício que foi feito por parte da parte recorrente, no sentido de exercer o ônus da prova, eu gostaria de colocar o depoimento das duas testemunhas do primeiro processo, desse que está sendo aqui analisado, e do processo conexo, com relação às testemunhas da parte recorrida.
A juíza de piso, ela concluiu com relação ao depoimento da senhora Rosileide da Silva da seguinte forma, eu gostaria de ler esse trecho. As informações prestadas pela testemunha são contraditórias e inconciliáveis, o que conduz à sua fragilidade e faz este juízo desconsiderar como meio de prova. A segunda testemunha, a senhora Marlene Borges, ela diz o seguinte, ela diz que encontrava a parte reclamante, né, a parte reclamante no trajeto casa-trabalho e que elas conversavam no caminho, né? Estava se deslocando para o trabalho e não em serviço. Isso está constado em ata. Ou seja, ela relatou fatos que ela ouviu, segundo ela, ouviu falar da parte autora. Ela não presenciou. No processo conexo, que também serviu de prova da parte autora, foi ouvida a senhora Sandra Guedes, onde a douta magistrada diz o seguinte: sendo assim, a fragilidade do depoimento o torna incapaz de fazer prova em favor da parte autora. A última testemunha, ela diz, a senhora Delci Barbosa, diz assim, que também revelou-se frágil para formar a convicção desse juízo. Então, excelências, o que acontece? Todas essas conclusões foi decorrente do exercício de defesa escrita por parte da recorrente, também por parte da sua atuação nas perguntas realizadas na audiência de instrução, assim também como na apresentação dos memoriais, onde foi desconstituída todas as provas apresentadas pela parte autora recorrida. Então, a parte reclamada, ainda que venha a ser considerada, nos termos da decisão, como a responsável pelo ônus da prova, ela se desincumbiu com relação a essa questão. Outro fato também que foi utilizado na decisão foi a Lei Complementar do Empregado Doméstico de 150 de 2015, que foi aqui utilizado também como fundamento da inversão do ônus da prova. Só tem que o vínculo foi aqui discutido de 2013, ou seja, quando não havia sequer previsão com relação à obrigatoriedade, por exemplo, de cartões de ponto, com relação ao empregado doméstico, que só passou a partir de 2015. Outro ponto que eu gostaria aqui de destacar é com relação à previsão contida no parágrafo 1º e 2º da CLT, que diz expressamente que quando o juiz entender pela inversão dinâmica do ônus da prova, que é uma situação excepcional, tem que notificar previamente a parte contrária para que ela possa, no momento da audiência, já entrar sabendo que compete a ele o exercício do ônus da prova. Inclusive, a CLT diz que isso é mediante requerimento da parte, o que não foi feito. Então, a gente sustenta a nulidade da decisão nesse aspecto, por conta da inversão do ônus da prova na sentença e por não observar aí o parágrafo 1º e 2º da CLT e também a instrução normativa número 39 do TST, que diz que não pode haver decisão surpresa. E lá diz o conceito do que é a decisão surpresa. No mérito, a gente discute com relação a essa questão da razoabilidade, né? Eu fiz a liquidação dos dois processos e a soma dos dois totalizam, estava incluindo hora extra, né? Mas estava totalizando 118 mil bruto, a mais de 118, e mais de 107 mil líquido. A parte reclamada é dona de um espaço pequeno que vende doce em sua própria casa, né? E seu esposo é um professor da zona rural do município de Cristalândia, onde se desloca todos os dias. Então, essa decisão é de extrema relevância com relação a considerar esses pontos, especialmente com relação no que toca à prova. As testemunhas apresentadas pela parte recorrente, uma delas trabalhava no ambiente de trabalho que foi desconsiderado e a outra residia desde o ano de 2002, salvo engano, de frente para a casa da parte reclamada, e também que não foi considerado em juízo. Então, eu entendo que não foi utilizada a razoabilidade com relação a considerar a prova, né? E em decorrência aí da inversão, acabou que também isso repercutindo de uma forma muito pesada sobre a parte reclamada do ponto de vista processual. Então, é nesse sentido que pedimos aí o provimento do recurso para anular inicialmente a decisão e, de modo contrário, caso não venha acolher, que considere o ônus da prova exercido pela parte reclamada, conforme aqui foi dito, na apresentação da sua defesa, na sua argumentação na audiência de instrução
e nos memoriais, que acabou que desqualificando todas as testemunhas. E que a presunção, né, mesmo que a inversão do ônus da prova, a presunção ela é relativa. É necessário que se considere, né, que as alegações do autor sejam verossímeis, né, com relação aos fatos. Né? Então, houve aqui praticamente uma forma de consideração de uma inversão automática do ônus da prova, desconsiderando aquilo que o Código de Processo Civil diz, que a parte pode apresentar em audiência todos os meios de provas, e isso foi considerado apresentado em audiência. Esse é o pedido da parte recorrente. Desembargador Manuel Edilson. Excelência, eu... Mantém o vínculo. Como é explicitado no voto, a distribuição do ônus da prova não implica a nulidade alegada pela recorrente, nem tampouco em julgamento deste petito. Rejeito as preliminares, mantenho a decisão nos dois processos, uma excluindo as horas extras e o outro mantendo o vínculo com as diferenças e direito resolve. Desembargadora Liana mantém. Mantenho, presidente. Eu também, doutor. Acho que está bem equacionada a solução. Então, ficou assim. No processo 1, já foi apregoado, e no processo 14, é o 14 não, é o 6 da pauta, ficou negado provimento ao recurso, por unanimidade. Agradeço, bom dia a todos. Não foi em vão a presença do doutor, né? Ganhou a metade do outro, ganhou o outro. É verdade. É abraço. verdade. Bom trabalho para vocês. O senhor também. Obrigada. Número de ordem 14, relator doutor Edilson, processo 339, dígito 43-2019-005, pedido de sustentação pela parte agravante, doutor Edilson Júnior. Ordem 14. Vai sair na máquina de impressão? Agravo de petição de transportadora Rolim Limitada, agravado Elvio José Xavier Balestre. Está saindo. Decisão que indeferiu a oferta de bem-a-penhora, natureza interlocutória e irrecorribilidade de imediato. Não conheço a agravo de petição por incabível. E adiamente, rodando. Está rodando. Tem sustentação desse, Fábio, no 14? Tem, sim. Eu gostaria de pedir, então, a palavra para fazer a sustentação. O desembargador, eu disse, está não admitindo, né? Isso. Exatamente. Na verdade, entendemos plenamente o doutor cabível. Francisco Coutinho, né? Fazendo a sustentação. Na verdade, Edilson Medeiros. Doutor Edilson, pode fazer essa sustentação. Tudo bem. Bom dia, senhores desembargadores. Cumprimento a todos, na pessoa do presidente. Cumprimento o representante do Ministério Público e aos demais colegas e servidores aqui presentes. Com relação à questão do cabimento do agravo de petição, entendemos perfeitamente cabível, porque o artigo 897, a linha A da CLT, permite agravo de petição, no caso o agravo, das decisões do juiz ou presidente nas execuções, independente da sua natureza terminativa, digamos assim, da análise de mérito propriamente dita, e, nesse caso em específico, a decisão proferida pelo juiz ou ACO teve uma repercussão que, inclusive, não está exposta por nós nos autos, mas está presente lá nos autos, que foi o seguinte, excelências. Nós apresentamos, após a notificação para oferecimento de bens, um veículo com valor superior a 30% do valor total do débito, para servir de garantia e nos permitia, inclusive, apresentar embargos à execução, porque entendíamos que havia um erro no cálculo ali oferecido. E a juíza ACO entendeu que deveria, por si só, negar o recebimento daquele bem,
por entender que não havia respeitado a preferência, apesar de que o reclamante estava representado por advogado nos autos, então cabia a ele manifestar ou não interesse no bem que poderia ali ser oferecido e garantir a execução, e mesmo assim ela não fez. Ela, além de negar o bem que foi oferecido de ofício, né, tornando nula a decisão dela, o que poderia ser, inclusive, apreciado de ofício por Vossas Excelências, também determinou de ofício a penhora online das contas da empresa, bloqueando cerca de R$140 mil a empresa de imediato. Então, nós temos aí não só uma nulidade de ação de ofício da magistrada num processo em que há representação por advogado em favor do reclamante, como um prejuízo incomensurável, porque esse valor, R$140 mil, atingiu exatamente os bens da empresa que seriam necessários para garantir pagamento de folha, que também foi de ofício. Então, além do cabimento, né, que já foi dito, no nosso entender, cabível diante da situação de nulidade absoluta da decisão, assim como diante do prejuízo que não se pode aqui nem calcular exatamente. Então, reforçamos o pedido do agravo de petição, ratificando a sua validade diante de qualquer decisão proferida dentro do processo de execução, desde que haja garantia suficiente, o que havia tanto pelo veículo quanto pelo bloqueio, além dos valores que já haviam lá dentro, que era cerca de R$40 mil a título de recurso, né, depósitos recursais. Fora, e só para concluir, Excelências, a intenção da empresa era pagar, só que fazer um parcelamento, já que não tinha sido aceito o veículo, mas nem isso foi permitido à empresa. A empresa simplesmente não teve o veículo aceito, logo de imediato sofreu um bloqueio online de R$140 mil, sem ser oportunizada a ela a garantia do CPC referendada pelo TST de parcelamento da execução, com oferta de 30%, mais 6 parcelas. Então, pedimos a Vossas Excelências que reconsiderem a decisão nesse sentido, oferecendo à empresa a oportunidade de fazer o pagamento de uma maneira que não prejudique imensamente suas atividades. É isso. Pois não, desembargador André Dilson. Muito bem, doutor presidente, doutora Liana, o advogado deu a saída, é continuar a execução e ele oferece lá essa situação de parcelamento, mas em agravo não cabe porque a súmula 214 do TST orienta não permitir. Decisão que rejeita os bens nomeados a penhora pelo executado ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo de recorre por meio da grave petição. E o doutor tem esses meios aí que ele falou, pode propor parcelamento, pode propor outras situações. E o bem que ele ofereceu era alienado fiduciariamente, um veículo alienado fiduciariamente. Mantenho a minha decisão, Excelência, não conhecer do agravo de petição. Pagadora Liana Chay. Presidente, eu vou pedir vista regimental desse processo por uma situação só, assim, me causa estranheza, e aqui eu estou de olho no processo, né, a juíza, com todo respeito, não sequer pede para a parte contrária se manifestar, indefere de imediato para ver a substituição. E aí, assim, bloqueia as contas, e aí se entra com mandado de segurança, o tribunal diz que não pode, se entra com agravo de petição, o tribunal diz que não pode. E aí você tem, então, a situação é aquela, né? O cidadão fica sem qualquer meio de ir à justiça, porque nenhuma das ofertas do Código de Processo Civil o tribunal entende cabível, né? Então, ele fica, digamos, desguarnecido de qualquer proteção judicial
Enquanto isso, o bloqueio na conta de um valor elevado, é 172 mil, estou vendo aqui, né? E nada, não sei por que a juíza sequer oferece o contraditório. Olha, tem um carro, então, quer o carro? Não. Oferece outro bem? Não. Simplesmente indefere. E aí, a meu ver, violou contraditório, violou, enfim, o devido acesso. Acho que eu não vou pedir vista, não, já estou manifestando meu voto contrário. Então, Vossa Excelência é a favor do cabimento do AP. O desembargador disse não está Do entrando no mérito. cabimento e posterior julgamento, mas de cabimento, É, sim. posterior julgamento. Porque aqui é assim, cabe mandado de segurança, não cabe, porque cabe o AP. Aí, quando chega o AP, não cabe. E aí a pessoa Não, fica... doutora, aí é diferente. Primeiro tinha que ter os embargos da execução. Mas para ter os embargos tem que ter a garantia. Depois exatamente, E aí, foi se garantido você- o juiz com o bloqueio. Ah, mas esse é o certo? problema. Meu juiz... Não, esse mas aí a bloqueio- empresa oferece um bem alienado fiduciariamente para protelar a execução, ela tendo outros meios. Mas que a certo? outra parte falasse... Não, doutor, o juiz é o condutor da execução Desde que e tem não que zelar atropele. pela eficácia da Desde que não execução. atropele o devido processo legal. Mas eu Não está já me atropelando, não, pelo contrário. Aqui tem todo um caminho, toda uma estrada para ser percorrida na execução e tentaram apressar a coisa para... Não é desembargador, é Mas tudo bem, eu venho dizendo, a senhora sabe da minha posição, Não, eu sei. a execução é o calcanhar daquilo da justiça. Por isso, porque a gente acha que tem que ser sempre em prol do devedor, e não é. Quanto é a execução total? Porque isso foi bloqueado o valor. É 172 mil, desembargador. O doutor apresentou até a solução. Por que é que ele não apresentou lá? Está aqui, eu pago em 6 parcelas, está aqui. Eu só vou apoiar o desembargador Mané disso por um dado. Porque o bem ofertado não prestava para isso. Aí pareceu assim um artifício para fugir, né? Então, desembargador Meton, Só que eu por acho é isso, que mas... tem que aceitar o AP e julgar o mérito. Porque nós temos um impasse, nós temos ainda a aceitar ou não o AP, como medida processual cabível ou não. É que o desembargador Mané disse assim, tinha os recursos antecedentes, né? Ele pulou por cima do recurso ao próprio juízo, que é... Flávio, qual é aí que eu saio? São os embargos. Vai para os embargos, tinha que garantir a execução. Agora está garantido, foi feita a penhora. Agora está garantido, né? Você entendeu? Quer dizer, Se pulou Vossas uma fase. Excelências me permitirem só um esclarecimento. Sou vencida. Pronto. Por que não foram opostos embargos à execução de imediato nesse caso? Porque o agravo de petição foi protocolado logo em seguida da decisão que negou o bem e não oportunizou a parte contrária, a reclamante, a se manifestar e dizer se concordava ou não com o bem. A apresentação do bem com alienação fiduciária, infelizmente, aconteceu provavelmente por uma falta de atenção de quem entregou o bem para ser oferecido e não por um simples interesse de postergar, até porque é uma transportadora. É uma transportadora, então todos os seus bens poderiam ser... Ela tem vários caminhões, certamente. Qualquer um deles elas ofereceriam e garantiria muito bem essa execução. E por que nós não apresentamos, então, lá de imediato a opção de parcelamento? Porque não nos foi oportunizado, excelências. Não nos foi dada nenhuma oportunidade de nos manifestar nos autos, a não ser o agravo de petição logo em seguida após o bloqueio, ou melhor, a negativa do bem e imediata determinação de bloqueio, e o bloqueio aconteceu a posteriori o agravo de petição. Então, foi por isso que não foi nem apresentado embargos à execução, porque não foi aberto prazo para isso, nem também foi oferecido o parcelamento de 30 mais 6 vezes, porque
Porque agora, se a gente fizer esse pedido, o bloqueio já está lá, já aconteceu, a parte reclamante vai dizer que não concorda, a gente vai ter que recorrer e o valor vai continuar lá bloqueado do mesmo jeito. Então, assim, infelizmente, de qualquer forma que a gente fosse seguir, seria esse o resultado, a gente chegaria aqui do mesmo jeito. O que eu quero mostrar para Vossas Excelências é que a gente poderia sim ter seguido um rito mais adequado e ter sido oportunizada a parte reclamante se manifestar, sido dado o prazo para executada, indicar outro bem, ou então indicar a opção de parcelamento, que era o interesse dela, mas foi feito tudo atravessado. Então, o que nós pedimos a Vossas Excelências é apenas o respeito pelo processo da maneira como ele deveria ser, né? E, consequentemente, garantir à empresa reclamada uma oportunidade de, assim, ter acesso a um recurso que foi tirado Não, dela sem viu, qualquer doutor? oportunidade. É que é assim. É que nós só agimos quando há ilegalidade do ato pugnado. É que por mais que tenha havido assim uma ação mais enérgica do juiz, mas ilegal não é. Né? Não, doutor, eu queria pegar uma frase do doutor aqui, certo? Até porque nós permitimos aqui esse diálogo, porque a sustentação dele já passou, mas eu gostei muito do diálogo posterior. Veja bem, o que ele pediu, que o processo seguisse como deveria ser, e é o que eu estou dizendo, é o que eu estou pedindo, é o que eu estou votando, o processo tem que seguir como deve ser. A empresa foi notificada para pagar em 48 horas, né, o prazo, pagar o débito. A empresa, ao invés de pagar, apresentou um bem alienado fiduciariamente, certo? Aí a juíza não aceitou. Quem é condutor do processo da execução? O juiz da execução. Olha aqui, o despacho da juíza é assim: intimado para pagar o garantia de execução, a parte executada ofereceu o veículo à penhora. Ela nem entrou na questão da alienação fiduciária, ela foi mais além. Indefiro o pedido, uma vez que o bem oferecido não observar a gradação prevista no artigo 835 do CPC. Estava seguindo normal e vem continuando a seguir normal. Prossiga-se a execução com providência de bloqueio de ativos financeiros via Sismajude. Pronto! O que é que cabia à empresa? Era embargar de execução, tentar negociar o parcelamento pelo CPC, tentar liberar a parte excedente, etc, etc. Não fez, doutor. Então, eu estou só dizendo aqui, nós, como tribunal, temos que seguir o certo. O doutor aí teria que seguir o certo também. Não seguiu. Mas ainda tem tempo de seguir. É só chegar lá e tentar colocar a execução no rumo certo. Não é no rumo certo que ele diz que a juíza errou, é no rumo certo que eles erraram. É como ou pagando, ou tentando parcelar, ou oferecer, ou tentando de todo jeito embargar, se ainda tiver prazo, etc, etc. Agora, vir direto com agravo de petição, nós saímos É o que eu estou de todo dizendo. Nós prumo só aqui. podemos censurar os atos ilícitos e o ato do juízo não foi ilícito. Então, execução é mais restrito. Mas, presidente, afinal, vai ser conhecido o agravo, porque já estão entrando no mérito, né? Estou dizendo que não é para conhecer porque não teve embargo. Não teve sequer embargo. Certo? É porque o voto do doutor Meton, salvo engano, está adentrando logo no mérito, né? Não pode, porque não tem... Eu estou dizendo, por causa de uma questão de base, eu acompanho o relator já para não conhecer. Muito bem. Porque veio bichado. A garantia veio bichada. Pois não. Então, ficou assim, por unanimidade, não conheci, por maioria, não conhecido o agravo de petição. Conhecido a embargadora Eliana Chaib quanto ao conhecimento. Número de ordem 23, relator doutor Edilson, processo 1281-2021-003, pedido de sustentação pela parte recorrente reclamante, doutor Luiz Cinéas. Ordem 23. Pois não.
Desembargador Mané Edilson, com a palavra. Recursos ordinários de DEVRAI Educacional do Brasil. Eu acho que a pronúncia é essa, DEVRAI, né? Mas se for DEVRI, vocês me perdoem. Educacional do Brasil S.A., recorrente Márcia Regina Soares Cruz, recorridas as mesmas. Alteração da modalidade de contratação, que nós vimos essa matéria com bastante frequência. E eu vou finalmente para dizer o seguinte: que eu conheço dos recursos ordinários, rejeito a preliminar de limitação do valor a ser apurado na fase de liquidação aos montantes de casa inicial e, no mérito, afasta a prejudicial de pressão total, declarando tão somente a pressão quinquenal e, no mérito em si, nego o provimento ao recurso ordenado da reclamada e dou parcial provimento ao recurso ordenado da reclamante para acrescer a condenação da reclamada, acrescer a condenação para a reclamada o pagamento das seguintes parcelas: a. Diferenças salariais diferentes acessórias decorrente da alteração contratual de professor horista para professora a tempo parcial, observados os reajustes previstos nas convenções coletivas de trabalho da categoria durante o período não prescrito. B. Remuneração por orientação de TCC de acordo com a relação de orientados apresentada pela parte autora e nos parâmetros definidos nas convenções da categoria. C. Horas extras pelo não usufruto do intervalo intrajornada no montante de 20 minutos para cada 3 aulas consecutivas ministradas pela reclamante com os respectivos reflexos legais, devendo as referidas parcelas serem apuradas na fase de liquidação com base nos quadros de horários indicados pela autora e nos termos delineados neste voto. D. Pagamento de multa convencional pelo descumprimento das cláusulas 15ª, 20ª, 24ª e 26ª, observados os limites do pedido inicial e o período não prescrito, mantido no mais o comando sentencial, inclusive quanto ao ônus da sucumbência. Arbitra-se a condenação valor de R$100.000, exclusivamente para fim de custos processuais, autorizando-se o abatimento do valor já recolhido a este título. É como voto, excelências. Pois não. Doutor Sinés, Não. vai fazer sustentação? Não, bom dia a todos. Não vou precisar da sustentação, tá ótimo. A outra parte está presente, Flavinha? Unanimidade, né? Tribunal, por unanimidade. Unanimidade. Você vê aqui a confusão. Finalzinho do finalzinho. Por unanimidade, deu provimento ao recurso da parte reclamante, nos termos do voto, excelentíssimo relator. Número de ordem 13, relator Dr. Meton, processo 326, dígito 70-2021-006, pedido de sustentação de ambas as partes, Dr. Fábio Augusto e Dr. Marcel. Ordem 13. Dr. Meton, relator. Pois não. Quem recorre é JG da Bacena e Companhia Limitada, em face de Glaubi da Silva Gomes. Eu estou propondo conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Manter a sentença pelos seus próprios fundamentos. Embargadora Liana Scheibe. Estou mantendo a sentença, doutora Liana. Tem interesse na sustentação das partes? Sim, excelência, pelo recorrente. Não está ouvindo. Pois não, doutor. Desculpa. Aqui está unânime. Então, doutor Alex, quem... Fábio. É doutor Fábio. Doutor Fábio, perdão, doutor Fábio, que eu não vejo direito. Vai fazer a sustentação, no caso. Sim, excelência. Por não, doutor. Inicialmente, cumprimentar a Vossa Excelência, em nome dos demais desembargadores, componentes dessa turma, cumprimentar também o ilustre representante do Ministério Público, doutor Machado, a senhora secretária, em nome do qual saúdo os servidores desta casa. Um cumprimento especial também a meu colega advogado, aqui presente, doutor Marcel, em nome que saúdo os demais colegas que compõem essa sessão.
Excelências, essa reclamação trabalhista, ela basicamente diz respeito a um reconhecimento de um desvio de função num determinado período, na função em que o reclamante recorrido exerceu no período do contrato de trabalho. Em verdade, o que ficou estabelecido é que o reclamante foi inicialmente contratado a exercer a função de contínuo junto à reclamada, que exerce a atividade de venda de madeira e artefatos, né? Essa informação é importante a fim de que possamos discutir, analisar, de fato, alguns pontos controversos da lei. Muito bem. Inicialmente, é oportuno esclarecer que houve o julgamento do processo em primeiro grau, reconhecendo que o reclamante havia exercido, haveria um desvio de função do reclamante da função de contínuo para motorista de entrega. Na defesa, a reclamada, ora recorrente, reconheceu que, de fato, o reclamante chegou a exercer essa atribuição de motorista durante um determinado período. Esse período foi o período onde houve um aumento considerável do volume de entregas em função da comercialização de produtos por delivery e também por conta do isolamento social em face da pandemia, e que esse período teria ocorrido entre agosto, setembro de 2020 a dezembro de 2020. Essa informação ela foi atestada e comprovada através da documentação apresentada pelo próprio reclamante, onde anexou algumas notas de entrega que exatamente batem com esse período do qual a recorrente afirmou em sua peça de bloqueio. Contudo, Excelência, ainda que se admitindo a possibilidade de ter havido um desvio de função, e que, inclusive, no curso da instrução processual, ficou demonstrado que essas entregas que ocorreram nesse período, ela, inclusive, ocorreu de forma esporádica, ela não foi uma determinação, uma função exercida diariamente ou continuamente. Inclusive, essas entregas, elas foram realizadas diversas vezes, inclusive pelo próprio proprietário da empresa, por outros colaboradores, e que se deu de forma esporádica, porque o que muitas vezes ocorria, os motoristas da empresa saíam para a entrega e no curso daquela jornada, ou seja, do horário de trabalho, alguns clientes solicitavam a aquisição de alguns produtos. E como os motoristas já haviam se deslocado, o proprietário da empresa, o gerente ou aqueles outros que possuíam habilitação para tanto, faziam essas entregas. Muito bem. Ainda que se admitindo ainda que nesse exercício esporádico dessa atividade venha caracterizar de fato um desvio de função, é importante bater sobre dois pontos. O primeiro é relacionado ao prazo em que essa atividade foi de fato exercida, e segundo, Excelências, com relação a um enquadramento, já que na inicial foi postulado um enquadramento da função de motorista não para a atividade preponderante da empresa, mas sim de outra categoria, que seria a categoria de transporte de cargas, onde a remuneração é diferenciada. Esse aspecto foi levantado na peça de bloqueio, inclusive ratificado agora na peça do recurso, e que, inclusive, Excelência, não há dúvida a recorrente a esse respeito. Inclusive, gostaria de fazer referência a precedentes que já se enquadram exatamente na mesma situação proposta. O julgado do TRT da 6ª Região, RO 1317, dígito 54060023, de relatoria do desembargador Fábio André de Farias, que diz: recurso ordinário, enquadramento sindical, categoria diferenciada dos motoristas, atividade preponderante da empresa. O fato do reclamante conduzir veículo para a empresa, realizando a entrega e distribuição de peças automotivas no atacado, abrangendo RMR, bem como possuir CNH categoria D, não faz pertencer à categoria diferenciada dos empregadores em empresa de transporte rodoviário de cargas. Prevalece no âmbito da Justiça do Trabalho como critério para definir a categoria profissional do empregado a atividade preponderante do empregador. Então, Excelência, nesse caso foi exatamente o que ocorreu.
a empresa reclamada, recorrente, pertence a outra categoria que não a dos condutores de transportes, de cargas, e do qual, a esse respeito, foi reconhecida a remuneração diferenciada do qual o reclamante haveria ou faria jus. Inclusive, nos autos, excelências, na instrução processual, as testemunhas ratificaram essa informação, que inclusive havia uma distinção entre motoristas por categoria B e categoria D, e que havia remuneração diferenciada entre os dois, mas que, de fato, não pertencem ou não pertenciam à categoria dos transportes de cargas. O outro ponto, excelência, que seria que teria por base o fundamento do recurso e que basearia a controvérsia, seria a questão da limitação do prazo. A limitação do prazo em que o desvio de função ocorreu, se assim for reconhecido. As testemunhas ratificaram, inclusive a testemunha de nome Franklin, faz referência, inclusive, a essas informações. Inclusive, abro aspas, com a permissão de vossas excelências, que na empresa os motoristas que dirigem categoria B, caminhão HR, recebem pagamento de salário mínimo. Perdão, excelência. Depoimento da testemunha Franklin Cláudio Barroso, que a empresa remunera motoristas de categoria B de forma diferenciada dos que dirigem categoria D, que a empresa paga salário um pouco maior que a convenção coletiva. Então, excelência, nos depoimentos ficou bem evidenciado que o possível reconhecimento, a possível realização do desvio de função ocorreu apenas em um determinado período, inclusive sendo ratificado por meio das provas que foram anexadas aos autos, inclusive pelo próprio reclamante. Com base nesses fundamentos, excelência, solicita, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que, em reconhecendo o desvio de função, que o mesmo seja delimitado no período do qual as provas que foram anexadas aos autos se referem, ou seja, de setembro de 2020 a dezembro de 2020, bem como seja considerado também o reconhecimento da atividade preponderante da empresa, que não se enquadra a atividade alegada pelo reclamante a função de motoristas de transporte de cargas. É o que se requer, excelências. Ou não, Presidente Eliana, eu mantenho. A sentença está bem analisadazinha. Desembargador Manadios, mantém? Mantém, acompanha o relator. Eu também mantenho. Nesse caso, acho que o doutor não dispensa. Bom dia a todos, bom dia, excelências, bom dia, desembargadora, bom dia, desembargador. Nesse caso, a unanimidade, eu abro mão da sustentação e constar minha presença. Agradeço a todos. Pois não. Bom dia, bom trabalho. Boa semana. Número de ordem 11, relator doutor Edilson, processo 150, dígito 97, 2021-004, pedido de sustentação doutor Carlos Henrique pela parte recorrente. Ordem 11. O nosso embargador, mulher Edilson. Recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, recorrente João Carlos de Freitas Tito, recorrido da Alma Viva do Brasil, Telemarketing Informática S.A., Telemar Norte-Leste S.A. em recuperação judicial. Eu conheço do recurso e no mérito dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação da parte reclamada do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.225, correspondente a 5 vezes o salário contratual do reclamante, mais diferença salarial do mês de setembro de 2020 com os respectivos reflexos legais, bem como para majorar os honorários de advogado para o percentual de 15%. É como voto, excelência. Excluo também a condição do reclamante ao pagamento de honorários. É como voto. Olha, aquela frase foi só para brincadeira. Ante o provimento que o desembargador está conferindo, há interesse na sustentação, doutor Carlos Henrique. Desembargador presidente, se não houver divergência, sem interesse. Com a divergência cravada do desembargador Jorge
Não, doutor Meton, mas ele como não está, eu Mas como acredito... Sua Excelência não está, E a minha é porque eu não concedo dano não vai moral. ser contabilizado, né? Quando o fato existe, né, da verdade. Então, na minha visão. Então, eu fico vencida. Prevalece o voto do desembargador Manuel Edilson? Isso. Prevalece, que eu estou acompanhando. Ok, então, muito obrigado. Boa semana e bom trabalho a todos. Obrigada. Bom dia. Bom dia. A divergência do desembargador de hoje era sobre o quê aqui? É o dano Dano moral. moral que ele não dá. Ah, sim. Então, ficou assim, viu? O doutor Carlos Henrique declinou da sustentação oral. Muito obrigado. Número de ordem 10, relator doutor Meton. Processo 137, dígito 64, 2022-101. Pedido de sustentação, doutor Alex Fagundes. Ordem 10. Quem recorre é em Baplast, Comércio e Embalagens. E recorrida é Renata. Eu estou propondo, desembargadora Liana, presidente, conhecer do recurso ordinário, rejeitar a preliminar cessada no direito de defesa e negar provimento no mérito. Ou não, o doutor vai sustentar, né, doutor? Sim, porque tem o voto do desembargador Manuel Edilson de acordo com o do relator. Então, acredito que Vossa Senhoria vai sustentar. Ou não, doutor Alex? Vou sustentar, sim. Sim, pois não, estou concedendo a palavra a Vossa Senhoria. Ah, tá, é porque eu não consegui entender. Bom dia a todos, aos quais me dirijo com grata satisfação em merecer vosso precioso tempo. É uma reclamação trabalhista proposta pela reclamante Renata em face da empresa Embaplast Comércio de Embalagens, onde a reclamante trabalhou no período de 7/10/2020 a 9/4/2021. O seu salário totalizava R$ 1.107,48, conforme documentos juntados aos autos. Foram feitos alguns pedidos na inicial e dentre deles estava o pedido de insalubridade, onde ela requereu também a conversão do seu pedido expresso em demissão em rescisão indireta. Requereu também o fornecimento das guias de seguro-desemprego, a liberação da guia para sacar o FGTS, o pagamento da multa de 40% sobre o FGTS, além de todas as contribuições previdenciárias que ela entendia ter direito. Conforme documentação juntada aos autos, o juiz de piso ele entendeu que se tratava realmente de um pedido expresso de demissão e não de rescisão direta, todavia condenou a empresa ao adicional de insalubridade em grau máximo de 40% e seus reflexos, com acréscimos de correção monetária, honorários de advogados fixados em 12% sobre o valor da condenação. Sendo assim, a recorrente, com a condenação que foi imposta das condenações referentes aos pagamentos mencionados, não se contentou, razões que é o presente recurso. Foi arguído pela recorrente cerceamento de defesa em face do indeferimento pelo magistrado de piso de prova pericial, haja vista que o pedido foi realizado em audiência e foi indeferido. Todavia, a prova tem a finalidade de formar um embasamento para o magistrado, sendo justificado a autorização da prova. A admissibilidade encontra-se na esfera discricionária do juiz, que averigua a necessidade e conveniência de sua produção em busca da verdade real. Dentre todos os meios de produção de prova, está incluída a finalidade e o objeto de fazer a perícia em casos que se pede a insalubridade. O indeferimento à solicitação de designação da data da perícia causou enormes prejuízos à reclamada sobre a inexistência de insalubridade,
tendo em vista que essa negativa impõe derradeira nulidade do processo por cesseamento de defesa. Tais motivos são nulificadores do ato em apreciação, a conta que dispõe dispositivos legais pertinentes com respaldo nas jurisprudências dessa Corte. Assim, o desacerto que contamina a decisão impugnada provém da interpretação meramente do juiz de piso, que, infelizmente, incidiu em equívoco. Pelo o que é a presente, a reclamada vem requerer a abertura da instrução processual nos autos para designar a data de uma perícia e para que ela possa participar do ato e que a perícia seja realizada in loco e assim seja declarada a nulidade de todos os atos praticados até que o presente seja restabelecido, onde existirá elementos necessários para afirmar o convencimento, bem como base legal que se fundará no novo julgamento. Sobre o quesito da insalubridade, foi apresentado em audiência pela reclamada testemunha Maria Cecília Fernandes, o qual restou evidente que a recorrida era auxiliar de serviços gerais, tinha atribuições para preparar café, a limpeza da loja, ela lavava o banheiro e varria o chão, e que havia apenas 2 banheiros, o masculino e o feminino, e que havia um fluxo de poucos clientes na loja. Restou esclarecido e justificado e comprovado que ela utilizava luvas, sapatos, toucas, uniformes e todos os equipamentos de proteção individual necessários a proteger a ex-colaboradora. Inclusive, ela não produziu nenhuma prova testemunhal em relação a esses fatos alegados. Deve ser oportunizado também que não existe nenhuma queixa ou alteração de saúde ao longo do contrato de trabalho. Logo, o juiz não pode julgar a insalubridade por mera liberalidade, sem antes os termos da realização da perícia. Assim, excelências, é necessário que haja a reforma da sentença, pela ausência da perícia, bem como o fornecimento do EPI por parte do recorrente, e é evidente que houve a neutralização da insalubridade. Primeiramente, não foi realizada perícia. O juiz de piso, por simples convencimento, baseou sua decisão sem embasamento legal ou técnico. Segundamente, as partes requereram prova pericial, mas o juiz de piso cerceou o direito de produção de provas. Assim, não resiste à autora, visto que a reclamante exercia a função de auxiliar de limpeza e não teve acesso direto com os agentes insalubres, tendo em vista o pouco movimento do local e o uso obrigatório do EPI. Então, espera e confia a recorrente para que seja conhecido e provido o presente recurso para a fim de ser acolhida a matéria preliminar arguída ou uma vez superada a reforma da sentença recorrida. Obrigado. A outra parte não vai sustentar, né? Eu gosto muito de trabalhar com o prático. Essa relação se deu de outubro de 2020 a maio de 2021. Se você somar os 40% desse período, só dá R$ 2.800, dá R$ 3.000. Quer dizer, se a gente reabrir para fazer a perícia, se for feita a perícia, a empresa ganhar, ela vai deixar de pagar R$ 2.800, mas ela vai ter que pagar a perícia, né? Doutor, mas a gente está falando do que é justo e do que é de direito. Não tem nenhum perito que vá trabalhar de graça. Ele requer os honorários antecipados. Doutor Beton, eu queria sugerir, eu concordo, entendeu? Olha, Então, eu gosto muito também dessa sua parte prática, mas tem hora que não dá para pular, e aqui eu verifiquei que realmente não foi pedida a perícia pelo próprio reclamante, o juiz indeferiu e disse uma frase na audiência, certo? Que na audiência o juiz disse a seguinte frase, colocou na ata, né? A seguinte frase: indefira o pedido de perícia, considerando que a testemunha, uma testemunha ouvida, elucidou as condições de trabalho capazes de fornecer elementos para avaliação sobre a existência ou não da insalubridade no ambiente de trabalho da reclamante. Essa situação aí não pode, porque o juiz, quando eu digo assim, eu deixo de realizar a perícia, porque tem outra perícia, prova emprestada, porque está na NR4, na NR15, aí tudo bem, mas... Não, é porque ele diz assim, olha,
Ela fazia a limpeza, inclusive do banheiro, que tinha 11 funcionários na loja, e circulava em torno de 100 clientes por dia que usavam o banheiro. Sim, eu voto em todos os processos de município, eu voto pela adicional de salubridade, que inclui minha frase é padrão. Lavagem de banheiro público, banheiro coletivo e coleta de lixo de todo tipo em seja adicional de insalubridade em grau máximo. Só que aqui não foi aferido nada. Presidente, Então, eu voto pela nulidade da sentença para devolver o processo, para reabrir a instrução e fazer a perícia. Eu vou acompanhar o desembargador Manuel Edilson, até porque, em consonância com o que eu voto e Vossa Excelência, porque o que me chamou a atenção aqui é, se fosse um restaurante que os clientes usassem o banheiro, mas em Blapaste, é difícil alguém entrar lá para ir no banheiro, assim, né? São só 11 funcionários. Assim, não me parece caracterizado até mesmo os 40%. Então, nessa situação, em coerência com o que a gente vota nos municípios, quando é pequeno... 20%. Eu voto com 20%. Eu acho Por que não isso, chega... E aqui não é uma loja. Pagador é disso. E a gente Aí eu pode dar sou esse pela provimento parcial? nulidade. Não, aí eu Pra- ficaria vencido e o senhor e a doutora Liana manteriam o voto que Então, vocês pode dão. poder ser a desembargadora Liana acompanha nesse sentido, um provimento parcial para reduzir para 20%. Tendo em Doutor vista o pequeno movimento. desembargador Meton, eu vou acompanhar pela perícia só por uma situação. Pois não. Quem requereu foi o reclamante. Então, ficou assim. Vossa Excelência proclama, né? E quem redigiu a corda, o desembargador Manuel Edilson, né? Ou a doutora Liana, dependendo da ordem da doutora Flávia. E o doutor, foi provido parcialmente, porque não entrou no mérito, né? No sentido de declarar nulidade processual, devolver os autos para realizar a perícia solicitada. Obrigado. E A justiça prosseguir- sendo feita, doutor. E prosseguir nas demais fases processuais. Obrigado. Bom dia a todos. O acórdão. Resultou bem, vencido o doutora relator, Flávia. acórdão Ordem dada, ordem cumprida. com o desembargador Manuel Edilson Cardoso. Flávia, ainda tem muito? De sustentação encerramos. É só agora os que não foram renovados pedidos. Não, é porque eu ia só dar uma paradinha para ir ao banheiro, mas se é pouco a gente faz, não. São só 3, bem rápido. A gente faz logo. E é só para proclamar o resultado. Diga aí, doutora, bem rápido. 4, né, Vá? Então pode chamar Número e de só... ordem 18, relator doutor Edilson, processos 741-2021-006, embargos. Está unânime, negando provimento. Pronto. Só proclamando, viu? Próximo. Número de ordem 22, relator doutor Meton, processo 979, dígito 75, 2021-005. Esse também não tem advogado e tem A unanimidade para unanimidade. não conhecer. Não, aliás, esse daqui, falta a doutora Eliana votar. Qual é? Ordem 22. É porque o doutor Jorge votou. Aí o doutor, ausência de custo é para recursal, deserção, não conhecimento. Doutor Meton é o relator. Não Então, conhece o recurso. acompanho. Então, unanimidade, doutora Flávia, doutor Meton. Certo. Número de ordem 8, relatora doutora Liana, processo 53, dígito 79, 2021-107. É um AP, eu acho que eu conheço, né? É o 8, né? 8. Não, é porque eu fui votar no meu gabinete ali e o processo não abria, travou e coisa. Mas pensei com a em relatoria, viu? negar. Acompanhando a relatoria. Então, unanimidade. Número de ordem 24, relator doutor Meton, processo 1393, 2021-108.
Ordem 24. 24. Nesse eu também não vejo voto da doutora Eliana. Vou acompanhar. Vínculo de emprego, caracterização, comprovação, presença de elementos. Conhecer e prover parcialmente. Os termos do voto do relator. Isso, está unânime. Encerramos. Acabou? Concluída esta pauta possível, declaro encerrada esta sessão, agradecendo aos que participaram telepresencialmente e pelo YouTube como ouvinte. A todos, boa continuação de semana de trabalho. Bom dia a todos. Bom dia e até amanhã, né, no pleno. Né? Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã, amanhã, se Deus Flavinha. quiser. Até, doutor. Um Tudo abraço. sereno, tranquilo, né?